E se eu te dissesse que a Europa é, ao mesmo tempo, um museu para o passado e um laboratório do futuro, você acreditaria? Hoje vamos mergulhar em tudo que você precisa saber para debater noções relacionadas à Europa, tá? Da geopolítica, à economia, da cultura, às tensões sociais, todas as mudanças que vem acontecendo no continente que você precisa se alertar e você precisa estar ciente para debater bem as noções relacionadas à Europa. No final dessa aula, você vai ter repertório suficiente para debater sobre qualquer noção do continente europeu com confiança, relevância, impacto e repertório. Então vamos começar. Então vamos começar nossa apresentação. Eu preparei esses slides para vocês para exemplificar os pontos e colocar os nossos assuntos em tópicos para facilitar já a nossa vida e a compreensão de vocês. Eu sei que eu adoro tirar print de informações acadêmicas, então eu acho que esse seria um jeito de vocês também poderem armazenar esse conteúdo melhor. Eu preparei um sumário aqui na segunda página, então a gente tem a timeline de continentes e eventos importantes, overview, passagens históricas, crítica de economia, temas estratégicos, estudos de casos e conclusão. Já indo para a terceira página, a gente tem aqui a timeline dos momentos importantes da história europeia. Começa tudo lá no século V, né, a queda de Roma, a queda do Império Romano, desencadeia uma fragmentação política no início da Idade Média na Europa. Depois a gente já falou para o século XV, com o Renascimento, as grandes navegações, e como isso tudo mudou e moldou a sociedade atual, o reavivamento cultural, científico e o início da expansão marítima europeia. Depois a gente já pulou para a Revolução Francesa, no século XVIII, em 1759, com um marco político e social que influencia movimentos democráticos e liberais em toda a Europa e depois, posteriormente, ao mundo, né? A Revolução Francesa, ela é a base do sistema político atual, a gente se inspira muito, até a nossa divisão de direita e esquerda é advinda na Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa teve um impacto muito grande, tanto na história europeia quanto na história mundial mesmo. Depois tem as guerras mundiais, no século XX, os conflitos que moldaram as fronteiras políticas e a necessidade de cooperação. Depois vem o Tratado de Maastricht, com a fundação inicial da União Europeia e a definição do cidadão europeu, né? Essa, essa unificação das nações europeias e formando um cidadão maior, então, um cidadão europeu, um cidadão que tem livre acesso pelo continente europeu e ele se torna, assim, mais do que só um alemão, mais do que só um francês, ele é um cidadão da União Europeia. Depois, em 2002, tem a introdução do euro, a moeda única de circulação em 12 países. Começou com 10 países, hoje já tem muito mais países que aderem ao euro, 24, que aderem ao euro. E assim fortaleceu a integração da economia europeia. Aí, em 2016, a gente teve outro momento histórico importante, que foi o Brexit. O Reino Unido volta para deixar a União Europeia, marcando um momento de tensão e redefinição política no continente. A gente vê consequências dessas decisões até hoje, né? 8 anos, 9 anos depois. E agora a gente vai ter um overview, mais ou menos, de como vai ser dividida essa formação em tópicos, em partes, em blocos, eu gosto de chamar de blocos. Então, o contexto histórico, vou começar pelo contexto histórico e a identidade do continente europeu. Depois a gente vai para a estrutura política e economia. Depois, temas estratégicos, estudos de caso, e aí a gente vai para a conclusão do que a gente pode tirar e extrair dessa formação. Então, vamos começar. Vamos falar de história, vamos falar das raízes históricas e toda a história desse continente. Não toda a história, mas boa parte da história que afeta a nossa vida cotidiana, a nossa vida atual, a nossa vida contemporânea. E também muitas das áreas e assuntos que caem em emoções relacionadas ao continente europeu. Por isso que é válido vocês relembrarem um pouquinho da história europeia. A identidade europeia, ela nasce nas margens do Mediterrâneo, na Grécia Antiga, e surgem as sementes da democracia, da filosofia e da lógica. Em Roma, o direito, a grande organização política e as grandes obras de engenharia também, é aqui que o mundo como conhecemos hoje começa e vai se moldando até quando se conhece. E até hoje, os códigos legais de vários países têm o DNA do código a cara do Código Romano. Isso é muito interessante, né? Principalmente a maioria das pessoas deve se ler na área do direito. Então, é muito interessante a gente ver como Roma ainda está muito presente nos códigos muito legais mesmo.
A Grécia Antiga ela foi o berço da filosofia, da oratória e da democracia, onde a palavra era tão poderosa quanto a espada. Já na Roma Antiga, o direito, a engenharia, a organização administrativa. Roma não conquistou o mundo apenas com legiões, mas também com leis. Então, muito do sistema jurídico que a gente tem hoje nasceu em Roma. E a gente já pode dar um pulo para a Idade Média. A Idade Média ela traz um continente fragmentado em reinos e feudos, mas também unido pela força e pelo controle da Igreja Católica. É o período das cruzadas, que a gente viu na escola, das catedrais e também das universidades medievais. É um tempo que fé, poder e conhecimento caminham juntos, mas sempre em harmonia. Aí a gente já pode ir para o Renascimento e o Iluminismo. O Renascimento e o Iluminismo são ali da época do século XIV, entre 17, e ele acende a criatividade. A arte floresce e a ciência ganha método. O método científico que a gente conhece hoje nasceu lá no Renascimento, nesse período da Europa. E nomes como Da Vinci e Galileu mudam a forma como a ciência era vista e até hoje é estudada. Além de mudarem como a gente entende o mundo. Muitas das descobertas mais importantes da humanidade foram descobertas nessa época para o nosso entendimento de como nosso mundo e nosso universo funcionam. E no iluminismo, a razão e a liberdade individual se tornaram ideais universais. E assim começou os questionamentos aos reis e aos dogmas. Assim começou o enfraquecimento da monarquia é, dada por Deus. A gente também já pode dar um pulo para o colonialismo, uma parte muito interessante, uma parte muito polêmica da história europeia. O colonialismo definitivamente não é tudo sobre glórias. A expansão colonial levou bastante cultura, sim, mas também levou bastante exploração. Não só exploração de recursos, mas também exploração de povos. E todo mundo sabe disso. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre estar lembrando, que a gente tem que sempre se atentar a lembrar disso, porque as pessoas podem usar isso, inclusive, como um argumento contra o colonialismo, porque a gente sabe o que aconteceu e a gente é bom sempre lembrar que o colonialismo não levou só cultura e também não expandiu nações e desenvolveu partes do mundo. Também levou muita exploração, exploração de pessoas, exploração de mão de obra, exploração de recursos, exploração e todo tipo de abuso também rolou nessa época. A Europa moldou o mundo e carrega até hoje o peso desse legado do colonialismo também, seja para o bem ou para o mal. Aí a gente já pode pular para as guerras mundiais, inúmeras perdas durante as duas guerras. É muito triste, um período muito triste da história, mas que eu adoro estudar porque são assuntos muito interessantes, em como elas surgiram, como elas se desenvolveram, como elas cresceram, como o impacto afetou o cidadão normal e também afetou as nações, suas decisões, seu impacto, sua economia perante as outras nações. Então, no século XX, a Europa passa pelo seu maior colapso. Duas guerras mundiais que destroem cidades, economias e milhões de vidas. É justamente para evitar um terceiro combate que, em 1951, nasce a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, um nome simples, com uma ambição monumental: tornar a guerra entre os membros impossível. Esse projeto evoluiu e se tornou o que a gente conhece hoje como União Europeia. A Europa é como se fosse um vitral medieval, né? Várias peças diferentes que juntas formam uma obra de arte muito legal e muito bonita e de muito poder também. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre economia e política do continente europeu. Infelizmente acabou o bloco de história. Ah, que pena. Bom, a União Europeia consiste de 27 países membros, contando no dia de hoje, agora, com 24 línguas oficiais. A União Europeia ela não é só um clube de países, ela não é só uma reunião de várias nações diferentes, ela também é uma estrutura política complexa com instituições próprias, tipo a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e também o Tribunal de Justiça. Então, a Comissão Europeia, ela propõe leis e garante que elas sejam cumpridas. O Parlamento Europeu representa os cidadãos, o Conselho Europeu reúne líderes para tomar decisões estratégicas e o Tribunal de Justiça faz o poder judiciário, né, de regular. Então, cada decisão
tomada na União Europeia afeta 400 milhões de pessoas. Isso é mais do que o Brasil e isso é mais do que a população americana também. Então, o continente europeu é uma das maiores populações do mundo e isso tem que ser levado em consideração nas suas decisões e também isso é uma boa informação de você lembrar e de fácil assimilação. A economia da União Europeia também tem um mercado único, que permite a livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Isso significa que um engenheiro espanhol pode trabalhar na Alemanha sem burocracia excessiva e uma empresa italiana pode vender por toda a União Europeia sem barreiras também. Já a economia e o cenário da economia europeia é um mosaico, né? A Alemanha domina a indústria pesada, a França aposta em tecnologia e energia, a Itália brilha no design, os Países Baixos são líderes em logística e os países nórdicos inovam em políticas sociais e no bem-estar social. Se a gente for falar de PIB também, o PIB coletivo da União Europeia é de 16 trilhões de dólares em forte indústria, tecnologia, energia limpa e inovação social. Então, é realmente um bloco econômico muito poderoso e muito relevante no cenário internacional e também no cenário interno do bloco. A gente pode falar um pouquinho agora do euro e as outras moedas nacionais, mas nem todos adotaram o euro, tá? A Polônia, a Hungria e os países nórdicos mantêm a sua própria moeda, né? As cronas, as coroas, o que também dá mais autonomia monetária, mas também limita os certos benefícios do bloco, né? Se você adotar o euro, você tem alguns benefícios econômicos e tributários porque, por exemplo, o Reino Unido saiu da União Europeia, mas se um dia voltar para a União Europeia, muito provavelmente não vai poder adotar sua moeda própria. O Reino Unido ele tinha os pounds, tem os pounds, né, como sua moeda própria, mesmo dentro da União Europeia. Então, isso é um benefício que você tem que conquistar. É bom lembrar isso, que os países eles meio que são esperados que eles adotem o euro ao entrar na União Europeia. E o euro ele é usado por 20 países da União Europeia, de 27. E a gente pode falar do polêmico caso Brexit. O Brexit mostrou que todos veem a integração como benefício absoluto, mas para alguns, o preço em soberania e contribuições financeiras foi alto demais. O Reino Unido saiu e deixou uma Europa com dúvidas sobre uma coesão futura, apesar de também o Reino Unido ter assustado bastante a decisão, né, o Brexit, ter assustado outros países que também tinham esse mesmo sentimento de deixar a União Europeia, e hoje esse sentimento já é muito menor nesses mesmos países por terem visto a crise que o Reino Unido vem sofrendo desde a sua saída da União Europeia, da sua saída definitiva da União Europeia. Tá, agora a gente pode falar de alguns temas mais estratégicos. A Europa ela vive cercada de desafios estratégicos. A OTAN, com forte presença nos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia, que reacendeu debates sobre defesa e a relação ambígua com a China, que é tanto parceira comercial quanto rival estratégica, né? Aí a gente vem para outro tema polêmico, que é a imigração e diversidade no continente. Milhões de pessoas buscam a Europa como refúgio ou oportunidade. Então, isso ajuda a compensar um envelhecimento populacional e suprir a mão de obra, mas também gera uma tensão política de partidos que já não gostam muito do assunto e também uma pressão sobre serviços públicos que alimenta o populismo. Agora, se a gente for falar de inovação e economia, de Berlim a Estocolmo surgem polos de inovação e de tecnologia, de inteligência artificial, green tech e biotecnologia, mas o fosso econômico entre leste e oeste ainda é um obstáculo para a integração plena. Então, os países do leste europeu eles têm um desenvolvimento muito menor do que os países do oeste europeu. Então, não é uma integração completamente plena, mas a Europa é um grande centro de inovação, sim. Já falando de clima e infraestrutura, o Pacto Verde Europeu busca uma neutralidade de carbono até 2050, e muitos outros acordos foram surgindo também, e muitos países foram aderindo para que a gente pudesse controlar essas emissões de carbono, principalmente da União Europeia, fazendo sua parte no controle. Mas também o debate nuclear continua bastante forte. Agora, já a estrutura ferroviária é amplamente aplaudida no mundo todo como uma ótima infraestrutura de transporte. A Europa é um modelo de infraestrutura ferroviária, de transporte e realmente integração entre os países. É um modelo mundial, realmente. Então, a Europa exporta moda, cinema, literatura e esporte. É um continente que dita tendências, mas também precisa conciliar tradições milenares com uma população cada vez mais multicultural. Então, no final das contas, a Europa não é só um continente, ela é uma marca.
Ela é uma ideia e um campo de batalha político também. Agora, já nessa parte da formação, eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de emoções que podem estar relacionadas à Europa e como você pode desenvolver. Eu acho que um bom truque de oratória é para cada emoção que você vê, você gerar pelo menos um argumento pró e um argumento contra e também um dado de impacto. Eu acho bastante importante a gente fundamentar os nossos argumentos para que a gente não seja tão facilmente refutada. Então, a primeira emoção que eu preparei aqui são: esta casa apoiaria a adesão da Ucrânia na União Europeia. Qual o pró? Reforçaria a segurança e estabilidade, criando um desincentivo estratégico para agressões externas, especialmente da Rússia. Agora, um contra. A Ucrânia não cumpre completamente os critérios de Copenhaga, especialmente o combate à corrupção e estabilidade institucional. E essa entrada poderia sobrecarregar a União Europeia. E eu fiz essas outras duas também. Esta casa baniria a energia nuclear na Europa. E a outra das políticas imigratórias seria: esta casa adotaria políticas imigratórias mais abertas. E eu vou deixar para vocês, na sua própria cabeça, se vocês quiserem anotar. Aí seria um bom exercício para vocês criarem um argumento pró, um argumento contra e um dado para sustentar isso, e apoiar esse seu argumento. Mas eu acho que isso é bem importante para vocês desenvolverem realmente esse timing de análise, de emoção, para você se preparar. Então, para concluir, a Europa é um polo de integração e soberania. O impacto global das decisões europeias é astronômico. Hoje, principalmente no mundo mais globalizado, todas as decisões desses blocos e desses países muito influentes acabam afetando todo mundo, mas também a Europa foi um berço muito importante da nossa sociedade contemporânea. Portanto, muitas coisas são espelhadas e reproduzidas pelas decisões europeias. E também a informação é o poder no debate, tá? Você precisa ter informação e por isso mesmo que nós estamos fazendo essas formações acadêmicas para que vocês tenham maior informação, relevância e o maior número de dados possível, vocês possam debater com mais segurança e fundamentação, realmente. Isso, debater sobre a Europa é debater sobre equilíbrio entre integração e soberania, tradição e inovação, passado e futuro. Cada decisão europeia carrega séculos de história e influência sobre o mundo inteiro. Então, se você dominar história, instituições e atualidade, você vai estar sempre um passo à frente para debater emoções que envolvam o continente europeu. Então, agora é a sua vez. Leve esse conhecimento para a arena e faça a diferença. Vamos debate!